Agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. A conversa de hoje vai ser para tratar o livro escrito pela Fabiana Vance, sobre a coragem do medo e outras loucuraçãs. E um processo de escrita um pouquinho diferente do que a gente está habituado a ver em acesso a algumas literaturas. Primeiro porque a Fabiana traz muito forte nesse texto a tentativa de reviver uma experiência para conseguir, por meio dela, tentar reestruturar uma maneira de falar sobre essa experiência. E porque a gente sabe o quão difícil é fazer isso, né? Toda vez que a gente fala sobre algo, né? Mediados pela linguagem que somos, mediados pelos signos que somos, tudo que a gente consegue fazer é indicar no espaço uma ideia. Só que, ao contrário dessa indicação no espaço solta que a gente faz com a palavra, ela chega nesse texto para a Fabi como um processo quase de cura também, e um processo de retomada de um lugar. A gente pensou uma série de formas de apresentar essa conversa, uma série de formas de apresentar esse texto, e a gente optou por ir falando mesmo, uma grande conversa sobre ele. Eu tenho algumas perguntas enquanto leitora, que eu vou colocar aqui como proposição, para a gente ir pensando esse procedimento de escrita da Fabi. Então, Fá, está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tudo Oi, bem? Paloma, tudo bem? A gente conversou muito sobre esse processo de experiência que passa primeiro por um corpo, né? Tudo aquilo que a gente sente também pensa. A gente está muito habituado a ser mediado por um pensar que é estritamente racional e a gente esquece esses outros sentires como possibilidade também de conhecimento, como possibilidade de reconhecimento. E você vem, né, como escrita de uma experiência super forte do corpo. Você começa a escrever esse livro à mão, né? Essa primeira parte de uma experiência de escrita, ela acontece na mão, né? Ela acontece no embate com papel. E começa de uma prática que é super antiga, né? Que é essa escrita de si. Então, o que eu queria perguntar para você primeiro, o que é escrever sobre si? Como é que foi esse processo de apropriação dessa escrita para falar de si e para falar de uma experiência da qual a gente sabe que só consegue acessar fragmentos? Bom, boa tarde a todos, todas. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Paloma, obrigada, Fundação Emma Clabin. Obrigada a todos que estão assistindo. Eu gostaria de tentar organizar a minha resposta pensando primeiro que esse livro surgiu de uma necessidade. Então, na realidade, em um primeiro momento, eu não tinha a expectativa de publicar livro algum, eu tinha uma necessidade de simbolizar algo que eu tinha vivido. Criar uma narrativa, dar um lugar cronológico para os fragmentos do que eu tinha vivido, como a Paloma falou, vivido por meio da linguagem e vivido no corpo. A gente nunca vive uma experiência, por mais subjetiva ou objetiva que seja, de outra forma que não através do corpo. Então, eu comecei escrevendo por uma necessidade. E essa necessidade, talvez eu tenha que explicar primeiro que tipo de necessidade foi essa. Então, quando eu tinha quase 30 anos, já passei um pouco agora dos 30, eu me deparei com um adoecimento psíquico bastante específico e bastante até comum, apesar dele ser pouco discutido, que foi um surto não no sentido comum da palavra, como um acesso de um sentimento que extravasa, mas no sentido técnico, que é um surto que depois eu
caracterizei como surto psicótico, apesar de não ter tido diagnósticos. Isso foi uma questão também. E eu precisei da escrita, em um primeiro momento, para dar ordem ao que eu tinha vivido de forma muito encavalada nessa experiência subjetiva da realidade, que diz muito respeito à linguagem. Quer dizer, a gente pensa muito que a loucura ela é algum lugar fora da realidade, mas ela fala muito sobre a linguagem. Foi o que eu pude perceber. Então, esse lugar que era um pouco de adoecimento, que era o lugar da linguagem, em que as coisas se colavam, significante e significado colados, de maneira que eu não conseguia ter um deslizamento para poder avaliar a realidade de forma partilhada, mais para frente se tornou o lugar de uma certa cura, como a Paloma falou, em que eu busquei, então, reconstituir essa história através de uma narrativa escrita, com a mediação do papel, com a mediação do teclado, com a mediação da própria língua escrita, né? E do próprio campo literário, que primeiro eu via só como um campo de exercício de simbolização. E depois, mais para frente, quando surgiu a oportunidade de publicar, eu passei a ver como um campo literário também. Comecei a perceber como eu dialogava com outras pessoas que já escreveram talvez de algum modo parecido, talvez não tão parecido, mas como eu dialogava com esse lugar da escrita. Depois eu me perguntei em alguns momentos o que significava publicar esse livro, né? Ele não é um livro de autoajuda, ele é muito distante de um livro de autoajuda, porque eu não forneço uma fórmula para sair do adoecimento psíquico, mas eu talvez ofereça o que me foi oferecido através da escrita, que é um lugar de simbolização. Então, eu pensei muito sobre isso. Estava até lendo o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, e pensei, ela fala sobre escrever depois de momentos muito doloridos, né? E o que seria isso? Seria usar essa experiência para alguma coisa com outros fins? E eu cheguei à conclusão que não. Eu acho que diz muito sobre poder falar mesmo, poder simbolizar coisas que a gente vive e que o cotidiano atropela. Então, tem um pouco disso. Sim, e eu acho bonito quando você traz essa situação da partilha, né? Porque quando a gente pensa filosofia clássica, existe essa instância da escrita de si como forma de reconhecer-se, né? Como forma de tomar para si quem se é. Só que de um jeito muito diferente como a gente entende na contemporaneidade, né? Então, se o contemporâneo, por conta de todos esses atravessamentos econômicos, sociais, vai jogar esse lugar do si para um campo extremamente individual, né? E toda vez que a gente fala de si, é dentro do lugar de um ser único, como se ele não tivesse relação com nada ao redor, e que é muito diferente desse si da antiguidade, né? De quando os gregos falavam dessa escrita de si como um treino de colocar-se no mundo, que é um eu em expansão, né? É um eu que nasce de um corpo, mas que vai para um coletivo. E aí você traz essa experiência de escrever de um lugar que a priori, dentro de como a nossa episteme lê o que é a loucura, que é um lugar completamente afastado, né, do mundo, como se tivesse descolado, e de repente você cola ele justamente pela escrita. E aí eu queria te perguntar como esse processo de escrever desse lugar que era considerado fora, à parte, de repente vira um eu que é colado no mundo de volta. Porque é isso, né? Quando você traz essa escrita e você inclusive fala de não é um livro de autoajuda, a autoajuda é justamente voltada para indivíduos, né? Ele não é um livro de autoajuda, mas ele é um livro de um eu em expansão, porque é um eu que quer se comunicar, né? É um eu que está procurando um ouvido, é um eu que está procurando um olhar, que está procurando um leitor para se comunicar também, né? Você não escreve só para se resolver no papel. Existe
um lugar de escrever para conseguir ter uma via de acesso. Então, o que é pensar essa escrita para fora? Como foi isso? Porque você escreve, assim, uma parte durante esse surto e você escreve uma parte depois, né? Então, como é que foi organizar essa escrita para fora? Sim, acho que foi a Luísa que perguntou o nome do livro. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Agora, a respeito da pergunta da Paloma, então, sua pergunta, Pá, eu acho que a escrita, a gente está sempre lidando, de alguma forma, com uma imagem de um outro. Quando a gente pensa, quando a gente escreve, quando a gente fala, e esse outro, ele não necessariamente corresponde ao que está, a pessoa que está na nossa frente. Às vezes corresponde a uma ideia que a gente tem de recepção disso que do que a gente fala. E a escrita, especialmente, para mim, ela já é um lugar de exterioridade. A gente tem muito a sensação de que escrever é um ato muito solitário. Eu tenho a sensação de que escrever é um ato de exterioridade. Quer dizer, a gente sai de um lugar, de um redemoinho, talvez de pensamentos em alguns momentos, e a gente entra para o campo da escrita, que tem algumas regras que a gente pode quebrar quantas vezes a gente quiser, mas existe o espaço do papel, o espaço da tela do computador. Existe toda essa bagagem que a gente tem ou não tem como leitores. Então, a gente está sempre em diálogo quando escreve. Nesse sentido, foi muito importante, e eu acho que eu tenho que dizer que cada caso é um caso, quer dizer, não é uma fórmula. Se tiverem sofrimento, escreva, porque eu acho que existem muitas formas de lidar com o sofrimento e psíquico, né? O adoecimento psíquico. E eu não posso dizer que a escrita é a fórmula, mas de fato tem essa história de que desde a antiguidade é um caminho de encontro consigo, mas esse encontro é mediado pela escrita. Então, você pode ter um momento de muito sofrimento ou casos de pessoas que adoecem e que encontram outros lugares de expressão, que pode ser a dança, que pode ser as artes visuais, que pode ser o desenho, a pintura, e pode ser escutar música, que para mim foi muito importante também nesse processo todo, escutar música. Então, acho que, e nesse sentido, escutar ou falar se encontram num lugar em que a gente está sempre em relação com o outro, e a gente está sempre criando um texto a partir desse encontro com o outro. A escrita foi possibilitar colocar no papel. De fato, de primeira, eu não tinha intenção de publicar. Eu lembro bem do dia que eu comecei a escrever. Depois que eu tive 2 crises, acho, eu fiquei muito em casa e acabava passando muito tempo só. E eu lembro bem de ter deitado na cama com o notebook e começado a escrever. Uma coisa que eu já tinha tentado fazer em outros momentos e que eu, em outras situações também, e que não saía. E acho que nesse momento a necessidade era tão grande de organizar isso numa linguagem partilhada e de forma a simbolizar o que tinha acontecido, que a escrita saiu. Depois disso, eu vejo o livro dividido em 3 grandes partes, apesar dele ser dividido em mais capítulos. Mas então eu estou falando tudo isso sobre a segunda parte do livro, que é a parte em que eu busco organizar o que foram essas experiências. A última parte do livro eu escrevi durante uma crise, depois acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. E a primeira parte eu escrevi depois, em terceira pessoa, um conto, imaginando que seria alguém, um narrador, observando essa personagem que tem esse adoecimento.
e daí eu já sabia sobre a publicação. Então, de fato, de primeira, era um encontro com o outro que é o espaço da escrita, não necessariamente visando o leitor, mas o espaço da escrita. Depois, isso começou a ser moldado, enfim, e eu fui imaginando já que haveria um leitor. Acho que é mais ou menos isso. E aí, Fá, quando a gente pensa numa escrita de memórias, a gente sempre passa por um processo de recontextualização e reatualização da experiência, né? Porque a experiência ela não é um fato fechado, né? Ela vai se desdobrando. Ela para sempre enquanto há corpo, há desdobramentos dessa experiência. Só que ao mesmo tempo, tem uma fala da Sueli Ronick que eu acho super bonita, que ela usa para falar do trabalho da Lygia Clark, mas eu vou usar aqui um pouco para a gente pensar uma situação que ela fala que artista e obra se fazem simultaneamente, e é pela criação que o artista enfrenta o mal-estar da morte do seu eu atual. E aí ela coloca que todo artista é um constante eu larva também, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa que dessa sua experiência vivida existe não um resultado, né? Mas existe um fragmento que é esse livro. De alguma maneira, ele fala de você e de alguma maneira ele também passa a ser uma ficção, porque ele descola, né? E aí, como é que é essa experiência de ser leitora de si, né? Como é que você recontextualiza essa memória, por exemplo, quando você se lê e acessa essa primeira escrita, assim, que veio? Essa é uma grande questão. De fato, a partir do momento que a gente escreve, a gente faz ficção. E até a partir do momento que a gente pensa que conhece, a gente está fazendo ficção. Porque a realidade, ela escapa. Então, cada um tem a sua perspectiva que diz respeito a como cada um experimenta a linguagem de forma muito singular, e isso tudo já faz de nós grandes escritores de ficção. Então, eu vejo o que eu escrevi hoje como, de alguma forma, como uma ficção, sim, porque apesar de eu ter tido essa vontade, como teve início a minha vontade de escrever nesse processo de simbolização que diz respeito a vou tratar do meu problema, do meu adoecimento, do meu sofrimento por meio da palavra, apesar de ter começado dessa forma, mais para frente eu percebi que eu estava fazendo ficção de algum modo, assim. E quando eu leio hoje, eu percebo que houveram escolhas, que houve escolhas, né? E, de fato, essas escolhas, elas em alguma parte, elas falam sobre o que eu queria transmitir, em alguma parte, elas falam sobre as minhas possibilidades no encontro com a escrita, que é aí que está o lugar da ficção, né? Qualquer biografia que você pegar, por mais fiel que ela seja, ela nunca vai ser a história de um sujeito, ela nunca vai ser aquilo que foi vivido, até porque tudo que é vivido de diversas perspectivas, né? E a gente, como você disse, a gente está em contato não só com a linguagem verbal, né, no que eu vou chamar da vida que segue, né, no nosso cotidiano. A gente está em contato com diversas linguagens, mas, de fato, a linguagem verbal, ela é uma coisa que eu tenho estudado psicanálise e, aos poucos, me apropriado desse pensamento psicanalítico. Inclusive, devo dizer para vocês que hoje é o aniversário de morte do Lacan. Eu não sei o que isso significa, mas é uma coisa que eu descobri hoje, achei curioso, porque o Lacan me ajudou muito a entender o lugar da linguagem nos processos de adoecimento e no processo de adoecimento no caso de um surto, que eu chamei de psicótico, que diz respeito a um fenômeno de linguagem mesmo. Então, a gente tem uma incursão na língua que é muito marcante,
Quando a gente entra para a linguagem, a gente contorna não só o nosso próprio corpo, mas tudo que está ao nosso redor. Então, a gente passa a distinguir o que somos nós, quem é o outro. E isso diz muito respeito à nossa incursão na linguagem, né? Que mais para frente vai cada vez mais se apoiar na língua, mas mesmo que seja a mãe está, a mãe não está mais. Isso já cria signos que mais para frente vão dar origem ao nosso contato com a linguagem. Então, de fato, eu apostei na linguagem como um lugar enfim, estou aqui lendo os comentários. E, de fato, eu aproveitei da linguagem como um lugar onde fosse possível simbolizar as experiências. Acho que e não é incomum a gente encontrar pessoas que têm experiências como essa e que descobrem em alguma linguagem artística uma forma de expressão, né? Uma forma de lidar. No meu caso, foi escrita. E no meu caso, eu nem sei o quanto eu me enquadraria ou não num diagnóstico de psicose, porque não me foi dado diagnóstico. Os profissionais, eu acho que eles são muito cuidadosos hoje, os bons profissionais, ao dar diagnósticos, mas foi estudando psicanálise que eu reconheci como um acontecimento dessa ordem. Então, lendo agora o livro, como leitora, né, até li ele essa manhã, eu percebo que eu falei coisas que talvez não falasse agora, talvez eu fosse muito mais técnica agora, talvez eu fosse muito menos respeitosa no sentido daquilo que eu estava sentindo para falar de uma teoria, porque agora eu estou bastante envolvida com a questão da psicanálise. Então, de algum modo, foi um momento bom para escrever. Foi um momento em que as coisas estavam bastante frescas. E foi possível escrever. Ainda me pergunto o quanto esse livro fala sobre qualquer sofrimento psíquico e as possibilidades de falar sobre ele, sabe? Porque, de fato, adoecimentos desse tipo, eles são muito pouco falados. E a gente sabe que a gente vive num mundo em que o normal é o neurótico, que, na verdade, é muito adoecido também. E, na verdade, qualquer sofrimento neurótico pode ser tão ou mais sofrido, mas a Ele é gente não adoecido, mas fala... ele cabe, né? mas ele cabe dentro do contexto do que se espera de uma pessoa produtiva, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, no caso das outras estruturas, eu acho que tem um estigma muito grande. Tem um estigma e é como se a pessoa, a partir do momento que... E tem diversas formas de viver esses sofrimentos, né? Cada sujeito é singular. Mas é como se esse sujeito que vivesse isso não fosse uma pessoa apta a fazer escolhas mais. Então, as pessoas não costumam falar sobre esse tipo de acontecimento. E, de fato, a gente vive numa estrutura que o torna apto a não fazer escolhas, né? E aí, às vezes, é menos problema do sujeito e mais problema de uma estrutura, né? De como é que a gente acolhe determinados acontecimentos, e isso para vários corpos, né? Isso não só para um tipo de acontecimento, mas para vários corpos. E eu queria aproveitar um pouco um gancho na sua fala, e que tem a ver com a pergunta, acho que feita, um comentário feito pela Luísa, que você vai dizer, por exemplo, que existe, assim, que nesse processo de surto muitas pessoas descobrem um potencial de desenvolvimento de uma linguagem artística nesse meio, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida mesmo, né? Porque a gente tem as artes, né, as linguagens artísticas como um lugar limite, onde a gente pode experimentar com a linguagem de um jeito desviante, né? De um jeito que eu vou chamar de desobediente, mas que quando a gente pensa que ele acontece num espectro super específico e acontece de um jeito que a gente espera, né? Se espera que o artista tenha uma linguagem desobediente e desviante, porque é isso que se espera da arte, mais ou menos, pelo menos depois do século XX. Só que tudo que saia desse espectro, que não é mais linguagem artística,
passa a ser um problema, né? Sim. Isso denota, por um lado, que a gente usa a linguagem enquanto obediência o tempo todo, né? A linguagem, as línguas, né? A forma como a gente toma as linguagens artísticas, elas são de alguma maneira opressoras, porque elas são obedientes e elas cumprem um papel que se espera delas. E um dos problemas da loucura, talvez, e aí eu tô falando da loucura de uma maneira extremamente vulgar, né? Mas assim, tudo aquilo que não se encaixa no que se espera, passa a ser um desvio que deve ser tratado, né? Que deve ser curado ou deve ser extirpado. Que medo é esse que a gente tem do desvio? Sim, pois é. É uma questão. Eu tenho pensado muito nisso. Eu me vejo em um lugar em que eu não posso dizer que essas vivências foram 100% pontuais, mas de alguma forma eu mantenho esse lugar que se espera de uma pessoa que a nossa sociedade pode chamar de sã. Mas de algum lugar, de alguma forma, eu também pulei para o outro lado. Então, eu fico pensando, e já que eu trouxe a questão da psicanálise, como será que a gente deve ver essas especificidades, né? Porque existe o lugar do médico, do psiquiatra, enfim, que ele tem a sua função, existe o lugar do psicanalista e existe o lugar do discurso corrente, né? E eu penso que muito do que se estudou em psicanálise tem a ver com uma vontade de conhecer e de conhecer o sujeito e de curar, em algum nível, o sofrimento. Não curar o sujeito, curar o sofrimento. E aí é que tá. A questão é que quando essas falas que vêm da psicanálise, elas vão para um campo da linguagem cotidiana, como acontece com qualquer outra área de conhecimento, elas ganham um valor de adjetivo. Então, assim, a gente fala muito, e principalmente as pessoas falam muito no feminino, porque já é meio o lugar da mulher, esse lugar, porque o mundo foi se constituindo dessa forma, né? Mas, uma mulher histérica, ou vamos dizer que fala o homem é bipolar, ou é psicótico. E isso agrega um valor que na origem os diagnósticos, vamos dizer, não deveriam ter. Eu acho que eles são muito do campo médico e eles dizem respeito a olhar para especificidades, não enquadrar. Então, e a questão do diagnóstico, ela foi muito uma questão para mim, porque eu não tive um diagnóstico preciso. Eu não sou uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia, por exemplo. Eu sou uma pessoa que teve surtos do ponto de vista de um dos psiquiatras e teve delírios do ponto de vista do outro psiquiatra. Então, eu não tenho esse diagnóstico, mas eu procurei um diagnóstico em alguma medida. Eu procurei no sentido de localizar o que eu tive dentro das possibilidades humanas, no sentido de me localizar no humano, porque eu estava naquela normalidade e de repente eu me deparei com esse adoecimento que eu não conseguia explicar, que eu não conseguia dizer o que isso era frente ao que é uma subjetividade humana possível. E então eu fui estudar psicanálise. E a impressão que eu tenho é que as estruturas em psicanálise, elas caminham em direção a um ideal em que a singularidade do sujeito seria levada em conta, que é um lugar que a gente obviamente não chegou e tomara que chegue, mas passa por aí. Então, eu acho que a grande questão, e é claro que a gente não precisa buscar um lugar político para taxar as pessoas disso ou daquilo, mas eu acho que se a pessoa que se enquadra num quadro clínico de psicose, ela é vista como inumana, isso tem muito a ver com o que você falou, essa vontade de dizer o que é humano em oposição a algo que não seria.
mas tudo que concerne o humano deveria ser do humano, né? E acho que as Sim. estruturas, elas falam um pouco disso, de possibilidades humanas de se relacionar com a linguagem, com o outro, de se posicionar no mundo, e também falam sobre as formas que esse adoecimento pode vir a acontecer e como ele pode ser tratado. Então, elas não falam sobre o sujeito, elas falam sobre todo esse contexto, né? Todo esse contexto. Então, eu fico pensando muito, acho que depende muito da abordagem do profissional, claro, e eu sou paciente, eu não sou profissional da área, mas do ponto de vista da minha experiência, que siga um tratamento, a questão do diagnóstico foi uma pergunta que eu me coloquei, sim, porque a gente tem essa tendência, quando algo acontece, de querer nomear e localizar. No geral, eu acho que as pessoas têm essa tendência, né? Então... É que a gente... Ai, desculpa. É que a gente tem uma herança, né? Uma parte da nossa maneira de pensar, ela vem desse mundo que cataloga, né? A gente tem que catalogar para entender o que está acontecendo, né? Isso é uma herança de pensamento muito específico, né? Sim, sim, isso de fato existe. Mas no que concerne, bom, vou pegar aqui o comentário da Cíntia, no que concerne a escrita, eu acho que tiveram 3 momentos, de fato. Então, um momento em que eu escrevi de alguma forma livremente, sim. Um momento em que eu me propus a escrever em relação, como uma forma de me colocar num lugar de contato com algum outro, nem que esse outro fosse o espaço da escrita, em um último momento que eu escrevi pensando de fato na publicação. Então eu escrevi já vislumbrando que teria um leitor e que eu gostaria de esclarecer algumas coisas para esse leitor. E foi nesse momento que eu escrevi o primeiro conto. Eu acho que eu posso parecer estar ruminando muito, mas a minha experiência com a escrita, ela é de fato muito pessoal, assim. Ela foi uma experiência que se deu numa urgência. Então, eu não tenho uma fórmula para dizer, eu acho que tem escritores, e eu não sei se eu posso me dizer escritora, não sei que caminho vai levar a minha vida também, eu não sei se eu vou para a psicanálise, se eu vou... Provavelmente eu siga escrevendo, mas não sei até que ponto uma pessoa pode se dizer ou não escritora, acho que tem pessoas notavelmente escritores, e eu sou de fato uma iniciante. Bom, acho que é mais ou menos isso. Então, a escrita teve 3 momentos. O último momento da escrita, eu me preocupei com uma leitura posterior que poderia ocorrer. Tem escritores que planejam sua escrita, que recolhem material para essa escrita, e não foi o caso. De fato, foi uma escrita de urgência em um primeiro momento, e em um segundo momento, uma escrita com o que eu tinha à mão, as experiências que eu tinha à mão. E Fá, você fala muito de uma relação do que é possível dentro disso que a gente coloca enquanto humano, né, enquanto subjetividade. E um dos processos que faz parte do processo de desumanização é justamente destituir alguém de fala, né? Quando a gente pensa a quantidade de escritos que existem sobre essa condição de surto, falando de pacientes feitos por terceira pessoa, e a quantidade que existem, né, de gente que fala do seu lugar, esse sofrimento enquanto alguém que passou por esse sofrimento, é um pouco tentar se instituir de fala de volta, né? Por que é uma divagação mesmo, né? Você acha que não foram produzidos esses textos? Ou a gente tem uma visão para o que uma pessoa que passa por um sofrimento psíquico fala, de que isso não deve ser levado em conta?
Eu, Porque é isso, né? A gente tem a Nise da Silveira com, assim, com seus pacientes que produziram muitas coisas. sim, A gente tem o Freud falando de alguns pacientes, todos eles com um potencial de subjetividade, né? E segundo a narrativa deles, com um material super, super forte, né? Enquanto criação. Só que sim, eles estão narrados em terceira. Quando a gente fala de literatura, a gente tem a Silvia Plath, a gente pode falar do Antonin Artaud, para citar alguns, sim. mas é isso, assim, você acha que não foi produzido ou que a gente, assim, os tidos, essas terceiras pessoas que leem essa fala não levam em consideração uma potência de pensamento que venha dali? Olha, eu percebo que isso em qualquer área das artes existe uma espera por aquilo que já é consagrado. Existe uma espera por aquilo que já tem um lugar. E, nesse sentido, essas pessoas, muitas vezes, que falam de um lugar de adoecimento, elas não falam de um lugar instituído ainda. Então, existe, por um lado, essa questão. Por outro lado, eu acho que essas falas elas ficam de fato escondidas, elas ficam desacreditadas, elas ficam estigmatizadas, elas ficam patologizadas. E essa minha luta, que de alguma forma eu abracei, diz respeito a desestigmatizar, falar, olha, é possível falar de outros lugares que não esse lugar tido como normal. Que esse normal, ele é um lugar de obediência mesmo, é um lugar em que a gente responde ao que se espera de nós. Então, eu acho que, de fato, obrigada, Luísa, porque, de fato, é preciso escrever é um risco, sempre é um risco. Viver é um risco, escrever é um risco. Então, escrever sobre um adoecimento psíquico dessa ordem é um risco de outro nível, porque eu posso cair num lugar muito facilmente de uma pessoa que não tem mais fala, que não tem mais lugar político, que não devia estar em casa, que devia estar não sei aonde, que a sociedade vai dizer onde eu devia estar. Então, eu acho que algo de coragem existe aí, existe algo de indignação e existe algo de falar: olha, eu não consigo fingir que eu não vivi o que eu vivi. Não são coisas possíveis de ser feitas. Então, o melhor que eu posso fazer é encontrar um lugar para comunicar o que eu vivi. E eu acho que todo mundo que escreve tem um pouco essa vontade de falar de uma perspectiva que diz respeito ao encontro daquele que escreve com a escrita. E acho que todos têm direito a isso. Agora, a Gabriele perguntou se não seria uma autoajuda, porque diz um pouco sobre um alívio de um adoecimento, né? Eu acho que a autoajuda, ela difere no sentido... Primeiro que eu nunca vi um livro de autoajuda que falasse da questão da linguagem, de como a linguagem ela está totalmente relacionada com a nossa forma de sentir. E eu vou pegar o exemplo mais básico. Se a gente está angustiado, a gente vive 5 minutos em 10 horas. Então, o contrário, mas enfim. E a autoajuda, ela não fala sobre a questão da linguagem, que foi o que mais me chamou a atenção no que eu vivi, que diz respeito a um processo em que os significantes, ao modo de Saussure mesmo, que tem o signo, que tem o significante, que é a materialidade, o significado, que é aquilo a qual o significante corresponde enquanto ideia, enquanto código partilhado. Então, diz respeito muito a isso, a um colamento nisso que é significante. Isso tem tudo a ver com a escrita. A poesia trabalha muito o significante. A poesia moderna, ela vai trabalhar o significante e ela vai possibilitar o que o simbolismo chama de correspondência a partir desse trabalho com significante.
Quer dizer, a partir do significante, a gente consegue se relacionar com um poema de forma aberta. Uhum. Então, eu acho que falar da psicose, ou falar de um surto, ou falar de um delírio, não importa o nome que a gente dê nesse momento, a partir da escrita, é algo que pode interessar porque esses processos, eles dizem respeito à linguagem. Sim, e é interessante pensar que toda a teoria da linguagem aborda o fato de que tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, tudo que a gente produz enquanto comunicação nunca chega por inteiro, né? Porque o que a gente produz enquanto signo é de novo, né, uma flecha para o espaço que indica uma fala, mas ela não é a coisa em si, porque o signo muta o tempo todo. Sim. Então, dentro de um estudo, a gente sabe disso, né, que todo ser humano tem uma instância incompartilhável. Mas quando a gente entra nesses meandros dessa incompatibilidade que a gente tem, né, disso que não é compartilhável, tem esse lugar de angústia, né, tem esse lugar de sofrimento e tem esse lugar de ter que dar uma alcunha, né, quase como se a gente estivesse tentando fingir o tempo todo de que tudo que é dito, tudo que é mostrado, todo mundo apreende. E isso escapa um pouco, se a gente for ver, pensando os nossos, também as narrativas que fazem parte dos nossos mitos de origem. Isso traz uma leitura, por exemplo, quando a gente pensa o mito da Torre de Babel, né, que é um símbolo, né, dessa confusão das línguas, né, dessa confusão daqueles que não se entendem. Ele é geralmente tratado como um castigo dado pelo Senhor a uma desobediência do seu povo, né? Só que quando você lê o texto, não existe castigo, né? O Senhor geralmente se anuncia quando ele vai dar castigo. Agora, o texto, ele não apresenta castigo, e sim uma necessidade de se criar multiplicidade. Há alguns teóricos, inclusive, que defendem que esse mito da Torre de Babel é o que faz eclodir na nossa narrativa essa relação de uma autoconsciência. Então, se a gente não toma como castigo e toma, assim, como uma necessidade da criação ser múltipla, a gente começa a entender esse lugar do que não é compartilhável, do que a gente não entende, enquanto um espaço de escuta, né? Como é que eu apreendo aquilo que eu não entendo, né? Como é que eu escuto essa coisa que, a primeiro momento, eu não consigo decodificar. Sim. Só que como a gente tem uma episteme que é extremamente dominadora, que vem de um pensamento colonial, que é extremamente dominador, a gente entende que entender um discurso é dominar um discurso, né? Entender uma fala é escutar e dominar o que está sendo falado. Nesse sentido, essa descoberta que você fez por conta dessa experiência, esse lugar do incompartilhável hoje, ele te traz algum tipo de alívio também? Descobrir-se de novo nesse incompartilhável te libera de algumas situações? Sim, 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 com certeza, de fato. A gente está sempre tentando se fazer entender e a gente está sempre tentando entender tudo, ou supostamente entendendo tudo. E não é possível, não é possível porque a linguagem ela é nossa mediação, claro que cada um se apropria dela de uma forma singular. E a gente está sempre nesse lugar, né? O que não diz que a gente não pode se comunicar, diz que a gente deve se comunicar, né? No entanto, a gente não pode supor que sabe exatamente com o que a gente está lidando quando a gente escuta. Agora, eu fiquei com um comentário do Flávio sobre a escrita não ser autoconhecimento. Eu acho que ou nada é autoconhecimento, ou um pouco do autoconhecimento, assim.
no sentido de que a escrita não é o lugar privilegiado para si, para um encontro consigo, porque de fato ela tem uma série de mediações. Ela tem essa mediação que é o espaço da escrita, ela tem essa mediação que é o código, e eu não acredito também num conhecimento pleno de si, isso eu tenho descoberto, e quando eu tive minhas crises, eu tive que me render ao fato de que eu não me conhecia em boa medida. E eu tinha escrito bastante já na minha vida e eu não me conhecia, então, de fato, ela não é um lugar de conhecimento de si, mas talvez de cuidado, sim, porque ela é um exercício de simbolização, e todo encontro com o outro pode ser um lugar de cuidado, eu acho. Eu acredito nesse cuidado que se dá no encontro com o outro. Então, de fato, a escrita não é um lugar de conhecimento, não é como se você fosse descobrir uma verdade. É nesse sentido que eu acho também, viu, Gabriele, que se distancia da autoajuda. Eu não digo que existe uma resposta, que a chave está na escrita. Eu digo que é possível continuar existindo e é possível praticar a escrita, ou praticar a dança, ou praticar sua vida social ou sexual ou qualquer coisa depois de um surto. É possível continuidade. O que não me foi possível foi continuar sem indagar o que foi essa experiência. E daí eu me encontrei com a linguagem e com a escrita como lugares em que, para mim, era possível indagar o que foi essa experiência. Eu acho, não sei se respondi, comentei o Flávio e a Gabriele. E um pouco como ordenador de discurso, né? Um autoconhecimento no sentido de ordenar um discurso de si, você não apresente mais, não seja mais isso, né? Mas você ordena uma situação. Acho que como ordenador é bastante... Funciona, né? A gente faz listas quando a gente quer lembrar e dizer a ordem que a gente quer realizar certas coisas. Então, a escrita, ela tem esse lugar, que já foi muito desconstruído também, né? E também já foi muito desconstruído. E eu fui realmente escrever com bastante ingenuidade, no sentido de que eu não sabia nem o que eu tinha vivido e nem o que a escrita representava exatamente para mim, porque eu tive algumas experiências com a escrita, essa escrita, né? Que não é uma escrita com um objetivo muito específico antes, mas eu nunca tinha me proposto a escrever um livro e não era uma coisa realmente que estava no meu horizonte. Ela surgiu dessa necessidade mesmo. Então, acho que a questão do autoconhecimento é uma pergunta muito difícil. Eu acho que esse autoconhecimento tem certos limites e eu percebi isso de fato com as minhas crises. Eu jamais ia pensar que eu ia ter uma crise em que eu ia pensar tanto em coisas que estavam escritas na Bíblia, assim. São coisas que não faziam parte do meu universo, a Grécia Antiga, ou enfim, a gente se depara em alguns momentos, e é o que acontece, acho, quando a gente sonha, se depara com algum outro eu que a gente não pode conhecer por completo. Então, a questão do autoconhecimento, acho que eu deixo mais para, acho que os filósofos discutirem e talvez a psicanálise tentar falar sobre isso. Eu, como só estudo por enquanto, eu não tenho tanta propriedade para falar disso. Então, a Camila perguntou se eu continuo escrevendo. Eu tenho tentado escrever poesia. Eu tenho um livro pronto com a artista plástica Raquel de Sá, que eu espero que saia em breve. Eu tenho buscado a linguagem da poesia, de fato, por ter me deparado com essa experiência em que o significado ele me pareceu algo que eu não podia controlar, que eu podia, no máximo, manejar os significantes. Eu acho que a poesia fala muito disso. Ela fala muito disso.
Então, eu me interessei por poesia, tenho escrito poesia. E, de vez em quando, eu ensaio uns contos, eu escrevi alguns contos curtos. Mas eu não tenho ainda uma visão disso como uma carreira em que eu vá me estabelecer. De fato, a psicanálise tem tomado bastante do meu interesse e talvez também seja um caminho para onde eu vá. É possível, e a psicanálise ela agrega essas questões que vêm da literatura, que vêm da poesia por tratar de linguagem. Então, não é a única possibilidade, claro, mas é uma possibilidade, acho, bastante ética de falar do sujeito, da relação com a linguagem, me parecendo um caminho também. Você fala muito da psicanálise, que é um processo bastante forte de fala, né? Você tem uma organização e uma ordenação de si por meio da fala. Como é que fica essa relação para você entre falar e escrever? Olha, tem horas para mim que é preciso escrever. Tem horas que eu preciso tornar mais concreto o que eu penso. Então, tem uma distância. De fato, é bem interessante reconhecer que o campo da escrita é um campo outro, que ele compartilha com a fala diversas coisas, mas é um outro espaço, né? É um espaço que a gente acaba se deparando com as nossas referências, né? Então, a fala para mim, e eu tenho muita necessidade de me comunicar, talvez isso tenha me ajudado, né, nesse processo todo de sair de um adoecimento, porque eu não sou o tipo de pessoa que guarda muita coisa, eu tenho muita necessidade de me comunicar, e seja pela fala ou seja pelo escrito. E acho que, e acredito na fala, acredito na escrita como possibilidades, não de autoconhecimento, mas de uma relação saudável com sua subjetividade, ou seja, ou sua singularidade. Então, eu acredito. Eu ouvi uma pergunta e ela foi embora, não deu tempo. A gente vai receber as Ah, perguntas daqui a pouquinho, todas. tá bom. Mas em que medida, a Raquel está perguntando, que você sempre coloca essa linguagem enquanto um outro? E em que medida você descobre um eu? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Olha, eu gostaria de ficar falando aqui de Lacan, que eu realmente hoje é o aniversário de morte do Lacan e eu tenho estudado Lacan, mas eu não vou me aventurar nisso porque eu não dou conta. Eu só vou falar que a gente, quando se insere na linguagem, a gente se insere numa linguagem que já está bem estabelecida do nosso nascimento. E a gente se insere nessa exterioridade que é a linguagem, nessa alteridade que é a linguagem. Ela é, de fato, um outro. A linguagem não é o que somos, ela é alguma coisa com a qual a gente lida e que faz a gente ser da maneira que a gente é, mas a gente não totaliza a linguagem e a linguagem não totaliza a gente. Então, mas é no encontro com o outro que a gente tem alguma experiência do eu, né? Mesmo que seja de forma solitária, esse outro que é a linguagem, ele permite algum acesso a alguma esfera do que seria nós mesmos, assim. Então acho que agora, talvez particularmente eu seja uma pessoa que necessita dessa volta,
mais do que outras, assim. Eu preciso dessa resposta que vem do outro. Talvez por conta dessas questões que me fizeram, talvez adoecer, não sei, eu ainda não tratei em análise o suficiente, mas eu acho que o encontro com o outro, seja na escrita, seja na fala, e mesmo quando a gente escreve para amassar o papel e jogar no lixo, a gente está lidando com o outro, né? A gente está lidando com o outro. Diz o Lacan, né, que a nossa experiência mais assim de sujeito, que o sujeito está onde está a angústia, é aquilo que a gente não consegue dar nome na linguagem, que é aquilo que a gente perde a fala, sabe? Então, enquanto isso, a gente está na linguagem, a gente está no campo do outro, eu acredito. Tem um trecho do Rambo que você conhece bem, que é esse Eu é o Outro, né? Sim, sim. Fala Como é que muito você... sobre isso. Pois é, eu tenho tatuado no meu braço, né? Curiosamente, antes de tudo acontecer. E acho que diz respeito a isso, uma dificuldade de se conhecer completamente, essa esfera do outro que está sempre conosco, que é a linguagem, porque ela é anterior, ela é alteridade. A gente pode criar dentro da linguagem, mas a linguagem não, como eu disse, totaliza a gente e a gente não totaliza a linguagem. Então ela escapa. Uhum. E acho que diz respeito a isso. Essa é a minha Sim, interpretação. e é legal você falar de processos de alteridade, né? Porque a gente tem falado muito dessa palavra e ela sempre aparece num contexto, quando a gente pensa em um contexto histórico, bastante totalizante, né? Ela aparece um pouco na neurose da similitude entre o que sou eu e o que são eles, né? O que somos nós e o que são eles. Sim. E é bonito quando você traz essa percepção de que essa alteridade não vem na neurose da similitude, né? Do que, assim, do que nas categorias somos iguais, do que compartilhamos, mas aonde somos singulares, né? Sim, Todos esses corpos sociais, aonde a gente consegue escapar deles numa singularidade, né? Onde a gente é diferente. sim. Eu acho que a grande questão é esse balanço entre o somos todos iguais e o ninguém é igual a ninguém, né? A gente está sempre Uhum. nesse jogo. E as duas coisas são verdades, mas elas são verdades para todos. Elas não são verdades porque a gente decide chamar de humano, né? Elas são verdades para tudo que concerne o humano. E Você acha que essa sua experiência vivida é uma espécie de te levou a uma espécie de uma experiência de errância também? Como a gente pensa essas viagens um pouco sem destino? não de forma voluntária, de maneira nenhuma. Não de forma voluntária. Acontece assim, acho que, já que a gente está falando de um livro que fala disso, cabe tentar explicar, do meu ponto de vista, na minha experiência, o que foi o que foram esses delírios. Então, a pessoa, ou eu no caso, perdi a habilidade de averiguar a realidade. Alguma coisa que se passava pela minha cabeça, no mesmo momento se tornava a realidade inquestionável. E tudo que eu via a partir daí confirmava essa realidade. E isso diz respeito a uma qualidade da língua. A língua ela é material, ela não é algo metafísico, é algo de outro mundo. Ela é algo material, ela está aqui no nosso cotidiano, ela só existe quando a gente materializa. Então, seja em pensamento, seja na fala, seja na escrita, então ela é algo material. E essa característica ela fica muito latente. Ela fica muito latente no sentido de que a materialidade da língua ela direciona um pouco
o que seria a significação. Então, para quem lê o livro, no último texto, tem vários momentos que tem muito trocadilho, muita coisa desse tipo, e diz respeito a isso, a essa qualidade da língua de ser material. Então, as coisas aparecem numa associação muito acelerada em função do significante, mais do que do significado, né? Que diria respeito ao código, ao que a gente compartilha. Eu respondi sua questão, tá? Sim. E aí tem uma questão do Adriano, Fá, que é a seguinte. A escrita depende do nosso estado de espírito? O sofrimento que você passou, no caso o surto, ajudou no processo criativo da escrita, libertando os mais complexos dos pensamentos? Uma ótima pergunta. Eu não poderia dizer que não ajudou. Eu devo reconhecer que ajudou porque eu só busquei a escrita de forma mais consistente depois de uma crise. Agora, o que de fato ajudou, eu acho que foi perceber essa autonomia da linguagem. E esse lugar que o sujeito fica de manejar algo que está para além dele. Então, acho que, e a gente sabe que a literatura moderna, ela fala muito sobre isso, né? Ela fala muito sobre uma escrita que tem uma certa autonomia, né? O Mallarmé com o golpe de dados e o acaso, esse mesmo acaso que fez com que hoje fosse o aniversário de morte do Lacan. Então, tem um lugar do acaso, tem um lugar do que é a autonomia da escrita, e eu acho que a crise me fez perceber que eu não estava no controle, que eu não estava no controle nem do que eu pensava completamente. É claro que a gente estabelece algum controle, porque senão fica... Mas a gente sabe que a gente sonha, então a gente não tem todo o controle. E eu não estava no controle do que as pessoas podiam entender com o que eu falava. Então eu entendi mais a autonomia do espaço literário e da escrita, que não diz respeito a um apagamento completo daquele que fala, mas diz sobre o manejo daquele que fala de algo que é externo, né? Que é partilhado, que não é só íntimo, é também exterioridade. Eu acho, eu respondi o Adriano? Tá bem respondido? Sim. Queria te fazer um convite, Fá, da gente ler alguns trechos, então, do... Adriana disse que sim. Que bom. Da gente ler alguns trechos do livro. O que você acha? Pode ser? Vamos lá? Quem começa? Você. Vamos lá. Eu vou ler a partir do Loucaro, que é a terceira parte do livro. Que é a terceira parte que foi escrita primeiro, né? Então, foi escrita em segundo. Foi a segunda parte escrita. Tá. Só um minuto. Eu preciso acender a luz aqui. Só um minutinho. Chegou uma pergunta da Vera. Só vou ver aqui rapidinho. A Vera está perguntando se você acredita que seus estudos em psicanálise travam ou aumentam a sua criatividade. Eu não me perguntei muito isso. Eu não me perguntei isso muitas vezes. Do ponto de vista da escrita, do que eu tenho tentado agora escrever, que é o poema, eu acho que ela alimenta, porque ela fala, ela questiona muito a linguagem. Então, eu acho que alimenta
esse questionamento da linguagem, das minhas possibilidades de lidar ou de falar através da escrita, de comunicar, como eu posso criar outras formas de ver através da escrita poética. Eu não tentei escrever outro livro, eu escrevi alguns contos e a maioria deles trazem alguma coisa que eu descobri através da psicanálise. Então eu acho que não trava, eu acho que alimenta e a gente está sempre, quando vai escrever, a gente não está tanto no controle assim para escolher, né? Então as referências elas vêm um pouco. E a referência da psicanálise ela vem e eu acho possível escrever e estudar psicanálise. Vamos ver como vai ser daqui para frente, mas eu tenho achado possível. Uhum. E chegou uma pergunta do Flávio Tito também, Fá, que está trazendo bem bacana. Ó. Gostaria de fazer uma pergunta relacionada à primeira parte do debate, na qual se associou o livro da Fabiana à ideia de uma escrita de si. Esse conceito que, ao que me consta, começa a ser utilizado nos estudos literários, filosóficos, educacionais e etc., a partir dos cursos de Foucault sobre a experiência filosófica greco-romana no contexto clássico, estava ligado a uma experiência dessubjetivadora, ou seja, era a oportunidade para o indivíduo se pôr a perder e se transformar em outro. Desse modo, uma narrativa ao modo de uma escrita de si deveria ter o efeito menos de encontrar elementos inconscientes, um sujeito escondido por trás do sujeito, e mais a produção de uma diferença em quem escreve. Baseado nisso, a pergunta direcionada à Fabiana é: de que modo essa experiência de escrita te permitiu ser diferente do que você era até então? Nesse sentido, dialogando com a pergunta feita acima, acho que essa escrita não é autoconhecimento, autoajuda, mas produção de uma diferença em si. Ah, sim. Eu acredito, eu estou totalmente de acordo no sentido de que, e acho que não é à toa que era um exercício não de subjetividade, porque a escrita, de fato, ela é exterioridade. Ela é esse encontro com alguma coisa outra. Então, para começar, eu reconheci uma pessoa que pode escrever, que talvez não vai escrever sempre, mas que tem essa possibilidade de escrever. Então, isso já foi uma grande mudança. E eu vi que acontecia, de fato, alguém que estava escrevendo que não colava com as minhas experiências. Talvez alguma espécie de autor nesse contexto. E isso, de fato, transformou e é por isso que eu não acho também, juntando com a pergunta anterior, que a psicanálise poderia travar, porque todos esses exercícios, seja a escuta analítica, se você faz análise, seja a escrita, são exercícios de linguagem, são exercícios de exterioridade. A própria análise, ela é claro que é para, como a gente sabe, tem a ver com o desejo de cada um, a questão da análise é importante, mas ela é um exercício de exterioridade. Tem alguém que escuta. Não é uma coisa subjetivante. É isso que eu questiono a respeito de algumas críticas em relação à psicanálise, como se ela fosse um processo subjetivante, mas a partir do momento que ela coloca a linguagem no centro, ela fala de algo partilhado. E é a mesma coisa que acontece com a escrita. Não sei se respondi o Flávio e aproveitei e falei outras coisas.
Acho que sim. Não sei se alguém discorda que uma análise não seria um processo de outra ordem que subjetivante. Eu tenho um pouco esse pensamento, principalmente a partir do momento que se fala de linguagem. É uma coisa que eu tenho pensado. Alguém quer colocar mais alguma pergunta nesse meio tempo? A Vera está colocando que ela concorda, mas que existe um mito entre escritores de não se psicanalizar. Me parece que como se fossem perder a criatividade. A criatividade por si só é uma palavra que acho que tem coisas que são da ordem da necessidade da escrita, tem coisas que são da ordem de um processo de pensamento. A criatividade é um ponto, né? Ela é um ponto no que acontece na escrita. É como ter uma ideia, né? A gente sempre tem ideias. E aí a gente se pergunta como eu vou realizar essa ideia. Então a criatividade, ela é um ponto, acho. E o exercício da escrita, o processo, é outro ponto. Acho que depende de como a gente encara, as coisas podem limitar ou elas podem alimentar mesmo os processos. Não sei se comentei. Acho que a gente pode ler então, né, Fá? Sim, acho melhor. Eu acabei não escolhendo um texto, acho que a gente também está em cima, você pode ler. E Eu vou ler um trechinho e não sei, a gente vai vendo o que vai acontecer na nossa leitura. Escrevo agora com a mão esquerda. Às vezes parece que é a única que tenho. Na direita um cigarro que não é meu. Já passei. Iluminações sagradas segredadas na minha mente. Chorei pelo mundo e por mim, pelos destinos cruzados, amores guardados. Pelo que foi e o que não foi. Já escrevi racionalizando. Agora escrevo porque amo e não quero morrer. Inevitável, que lástima. 1000 drinks e brindes. De graça? Não sei. Ouço tudo e não escuto nada. God rose his own. No banquete dos mendigos. Eu também. 1000 referências e reverências. Irreverências. As palavras se combinam de um modo absurdo. Eu também. Vencer o quê? Vencer, meu bem. É só. Não conheço nenhuma meta física. Não estudei. Free falling. Não sei o que quer dizer. Escutei 1000 músicas, 1000 gentes. De que serve a escrita? Não me pergunte, mesmo que eu pergunte sempre. Escrever sem reler. Desenhar sem borracha. Mandar áudios e escutar 1000 vezes para ver se dá para se reconhecer na sua própria voz. Que loucura! Só conheço a minha. Tenho um corpo e o cigarro me mata. O café me desperta. Quero ver. É tudo tão irreal. Sonhei que fui Hitler. Sonhei que fui Deus. O bebê de Rosemary nunca nascer. Melhor assim. Me disseram para escrever. Escrevo com minha própria caneta. Só não sei quem comprou ou quem fez. Não é Bic, graças a Deus. Pendurei quadros, tentei pintá-los. Fiz mal a muita gente e devo ter feito bem também. Le mene plume vaut le main. Aí, Fá, me desculpe, francês. Não sei. La mort, Charlie. Oh, obrigada.
Não sei, nunca puxei carroça. Rambo passou, mas é mesmo verdade que de tudo fica um pouco. Fica um pouco de Cazuza, de Tim Maia, de todas as letras. Letras de música, de livros, do alfabeto. Desolation Bro, para mim não. Eu acredito nos cantores e nos poetas todos. Sobre pintores pouco sei, mas pouco sei. Escrevo agora e já quero reler para me ver na minha escrita. Escrita de um só, mesmo que eu fique louca tentando ser muitos e ter muitos. O mundo me odeia, mas a natureza me quer, porque ela quer a todos. O fim é um só, depois é depois. Não posso saber. Todos os berros para mim? Não, não. Cada um com a sua vida. Essa é a minha por agora. 1000 poemas bons e ruins na minha cabeça. 1000 músicas de novo e de novo. Não sei quando isso vai parar, mas uma coisa é certa: o mundo não para. Fernando Pessoa disse para comer chocolates, Tim Maia também, mas eu não quero. Respeito, mas não é para mim. A janela do meu lado direito tem grades. Sofri quando escolhi as grades de casa. Coisas de São Paulo. Grades e muros e sofrer comprando e escolhendo. Só queria dizer para quem estiver ouvindo, esse é um trecho do último capítulo, que é o capítulo que eu escrevi durante uma crise, para manter, de fato, a crise circunscrita e manter uma relação com alguma alteridade. É isso, os outros são bastante diferentes. Obrigada, Paloma. Muito obrigada. Imagina. Obrigada a você e obrigada à Fundação Emma Clabin pelo convite.